Como que o senhor poderia distinguir, então, o isolamento da solidão? Quais são as diferenças? Certo. Explana um pouquinho. O isolamento, hoje tem se falado muito a respeito do isolamento social, principalmente no que diz respeito à melhor idade, né? A terceira idade, que hoje tem sido uma preocupação e principalmente essa evolução da nossa sociedade que está envelhecendo cada vez mais. Daqui a alguns anos nós vamos ter um índice muito grande de idosos, não é? Então, o que é o isolamento social? O isolamento é justamente a situação que a pessoa ela se torna, ou seja, ela fica só. E ela fica só por vários motivos. Talvez os filhos que casaram, não é? E o ninho ficou vazio, a morte de alguns entes queridos, e aí a tendência da pessoa então ficar só. Tem até uma síndrome que chama síndrome do ninho vazio, né? Síndrome do ninho vazio, exatamente. Porque os filhos crescem, casam, muitos vão morar fora da cidade, né, natal, muitas vezes para outras nações. E aí o contato se torna um contato meramente virtual, né, o telefone, Skype, computador, que na realidade não supre a presença da pessoa. Então, o isolamento social é justamente essa sensação, né, e a experiência de estar só. Agora, uma das coisas que nós temos percebido é que o isolamento ele pode se tornar uma solidão. Ou seja, se o isolamento ele não for devidamente tratado... Ou se não for pelas motivações corretas. Se não for saudável, né? Se não for saudável, ótimo, a gente está assim porque vai, né, contribuindo, vai pipocando. Então, exatamente isso. Então, pode se tornar uma solidão, não é? Então, e qual é a diferença, então, do isolamento da solidão? É o que eu falei ontem, deixei bem rapidinho, curto. Uma coisa, o isolamento é você estar só, e a solidão é você sentir-se só, mesmo em meio às pessoas, às multidões, à família, à igreja, todos os vínculos relacionais. E nós temos assim uma série de exemplos de pessoas, né, que acabaram tirando a sua própria vida, tendo tudo, uma família ótima, relacionamentos, condição social extremamente excelente. Não é? O último caso que eu soube foi agora segunda-feira, hoje é quase segunda-feira, que a pessoa fez a última refeição com a família, depois entrou para dentro do quarto, todos foram dormir à noite, no outro dia a pessoa estava morta e deixou um bilhete se despedindo de todo mundo. Né? Isso é uma consequência muito séria que a solidão pode trazer. Pastor, a gente tem muita coisa para comentar sobre o tema, mas como as pessoas perguntaram, a gente vai soltar a primeira pergunta para o senhor já trazer a resposta. Então, solta a primeira pergunta sobre o tema do Clínica da Alma hoje. Meu nome é Adão. Eu gosto mais de ficar sozinho que acompanhado. Isso é errado? A questão de ser certo ou errado, né? É um pouco complicado a gente dar uma resposta nesse sentido, porque depende muito do seu temperamento, tipo de pessoa, criação, né? Ou seja, tem momentos que eu gosto de estar só. Não é? Se nós olharmos para os evangelhos, nós vemos muitos momentos Jesus estando só, mas por um único motivo, ou seja, buscar a presença do Pai, orar. Não é? Em alguns momentos ele via os discípulos tão cansados, porque eles trabalhavam tanto, que então ele pegava os discípulos, vamos para um local separado, um local reservado para eles poderem descansar, porque muitas vezes não tinham nem tempo para almoçar, fazer as refeições. Então, isolar-se com esse propósito de você buscar a presença do Senhor, você descansar, você também pensar na sua vida, ou seja, de uma perspectiva introvertida, ou seja, você fazer uma análise interior, é importante. Agora, você pegar a solidão, ou seja, o estar só, e fazer disso, então, uma fuga para os seus problemas, uma fuga para aquilo que você está vivendo, então aí pode ser extremamente ruim e maléfico. Deixa eu trazer só um comentário nessa pergunta. Sim. Porque tem pessoas que têm ojeriza ficar sozinha, não gosta de ficar sozinha de jeito nenhum. Se a pessoa está sozinha, ela pega o telefone e liga para alguém, ela não fica sozinha, não dorme sozinha de jeito nenhum. Isso também tem o seu lado sadio ou não? Isso também pode mascarar o medo de solidão? Pode mascarar, sim. Assim como o hiperativismo é uma forma de mascarar o estar só,
não é? E na realidade não é estar só, é sentir-se só. Sim. Não é? Que é o inverso. É a falta de equilíbrio. É a falta de equilíbrio. Então o que acontece? A pessoa começa às 7 da manhã e vai até meia-noite, e aí entra naquela dinâmica do workaholic, né? Ou seja, as pessoas viciadas em trabalho, em atividades, não é? E que isso é uma válvula de escape. Não é? Isso não é bom. Isso é extremamente ruim para a vida da pessoa. Não é? Então isso acontece mesmo. Ou seja, as pessoas acabam usando a atividade, hiperatividade na igreja mesmo, pessoas que assumem N coisas, na realidade ela precisa de um tratamento, porque a gente precisa saber de onde vem esse sentimento de solidão, às vezes situações que aconteceram lá na infância, terrores noturnos, principalmente acontece, bastardia, filhos gerados fora do casamento, e tem várias coisas que nós vamos falar aqui. E não podem ser mascarados, então, eles têm que ser evidenciados. Então a gente vai soltar uma segunda pergunta, que pode ter a ver com essa questão que o pastor está falando aqui. Solta a segunda pergunta. Meu nome é Bárbara e eu gostaria de saber qual é a diferença entre isolamento e solidão. Na realidade, eu já respondi aqui a diferença, né? Ou seja, o isolamento é isso, é a pessoa estar só por alguma circunstância, e a solidão é a pessoa sentir-se só, tendo todas as coisas, tendo as pessoas próximas, tendo todas as alternativas. Né? Ou seja, assim, humanamente falando, que possa fazer a pessoa sentir parte como corpo, não é? Como indivíduo social que todos nós somos, e Deus nos criou para sermos seres sociáveis, relacionáveis. É isso aí, a pergunta que até já tinha tido a resposta, mas foi aí confirmado e reforçado. Vamos para a próxima pergunta do quadro. Solta aí, produção, por favor. Meu nome é Ciro. Eu queria saber como que se identifica um caso de isolamento. Olha, os casos, assim, os mais conhecidos são esses que eu já citei aqui no início, que são aqueles casos de pessoas que ou perderam entes queridos, ou, por exemplo, foi estudar numa outra cidade, né, distante dos pais, distante dos relacionamentos daquelas pessoas que estavam próximas, e isso pode se tornar naturalmente um isolamento, mas não de cunho pejorativo, ou seja, que vai trazer malefício para a pessoa. Mas ela está indo para um outro nível de relacionamento, talvez agora com os colegas da universidade, ela recebeu uma proposta para trabalhar fora da nossa nação e foi para um outro país. Então todo aquele processo de adaptação, novas amizades, novos relacionamentos, isso pode gerar um sentimento assim de um isolamento. Então vamos para a próxima pergunta, que hoje o pessoal está querendo saber muito sobre esse tema. Vamos aí, roda aí. Meu nome é Isabela e eu queria saber qual é o estágio mais grave do isolamento. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Existe um limiar, não é? Existe aí uma linha bem tênue da solidão. Então, assim, na realidade, o que eu tenho percebido, que alguns profissionais, inclusive, até acabam orientando para as pessoas que estão sentindo, que estão vivendo uma realidade de estar só, é a pessoa ocupar-se. Então, isso pode ser muito bom, como também pode se tornar uma situação de muleta, vou usar essa expressão assim. Não é? Então, pessoas que estão vivendo uma vida um pouco sedentária, ou mesmo sem relacionamentos. Então, é importante, a gente aconselha, além de um acompanhamento que nós fazemos, a gente aconselha a pessoa, faz academia, ou faz uma caminhada, que além do mais é ótimo para a saúde, mas também isso faz com que a pessoa possa ter uma atividade, sair daquela inanição, ou seja, sair daquele, muitas vezes, das quatro paredes onde ela se sente segura, que muitas vezes é a casa, é o quarto, não é? Que aí já está entrando num processo, pode entrar num quadro de depressão também, e aí tem que ter um acompanhamento medicamentoso. Então, assim, o isolamento, por alguma circunstância que tenha acontecido com você, é importante a pessoa ter um tipo de atividade, mas desde que essa atividade não venha se tornar uma válvula de escape, uma fuga, não é? Essa é uma orientação que nós damos. Muito bom. Bom, agora a gente tem mais uma pergunta, mais algumas perguntas, né? Sim. Vamos ver o que o pessoal quer saber agora. Meu nome é Thaís e queria saber quais as consequências da solidão. A consequência da solidão, ela é muito forte. A primeira que acontece é a depressão. E a depressão, e aí começa a vir todas as consequências da depressão. Ou seja, problemas somáticos, começa a vir sensação de morte, aperto no coração, falta de respiração,
E aí a pessoa começa a ter os medos até mesmo de sair de casa, medo de tomar decisões, medo de assumir alguns compromissos, não é? De não dar conta de resolver algumas coisas. Inclusive, quero fazer um parênteses aqui, nós tivemos uma pessoa que nós tratamos dessa pessoa quando nós morávamos lá no sítio, em Sabará, e ela desenvolveu no organismo dela uma fuga da realidade. E qual era a fuga da realidade? Quando ela se sentia extremamente oprimida ou cerceada, acuada, dependendo apenas dela, de qualquer decisão na vida dela, ela simplesmente, como se ela desligasse. Ela entrava, ela hibernava. Ela ficava 24, 48 horas dormindo, saía do ar. Meu Deus. Então o que acontecia? Quando ela voltava, ou seja, teoricamente, o problema já tinha resolvido, ou dissipado, ou transferido. Ela fugia. Era uma fuga, né? Então assim, ela desenvolveu isso e obviamente que foi a própria psique dela com uma ação espiritual também, demoníaca, que atuava sobre a vida dela, né? Olha só, a seriedade, né, às vezes, dessa solidão, dessa fuga. Bom, a gente vai para uma última pergunta e depois a gente vai conhecer um pouco mais do testemunho aqui da nossa convidada, Josi. Né? Então, vamos para a última pergunta, roda aí. Meu nome é Douglas, eu gostaria de saber como agir com as pessoas que gostam de ficar isoladas. Uma das coisas importantes neste momento é a gente fazer a aproximação. A aproximação ela é muito importante. E agora, esse caso dessas pessoas, quando elas estão num caso já de solidão, é a gente poder alcançar o coração dessas pessoas e buscar ajuda, né? Porque, na realidade, se a gente deixar isso caminhar sozinho, a tendência aí precisar de um acompanhamento médico, não é? Então, uma das coisas é a aproximação, alcançar o coração dessa pessoa, e estender a ajuda e poder trazer ou para a gente ou para outras pessoas que trabalham nessa área, para poder ajudar essa pessoa, para nós sabermos o que tem provocado isso. Porque simplesmente nós levarmos a pessoa, vai passear, vai sair com os amigos, embora tenha um ponto positivo, mas não é a solução. A solução é a cura, não é? É essa a questão. Então pode se tornar apenas um mero paliativo, né? E é nisso que a gente tem que cuidar.